Lula está no Rio de Janeiro para mais um evento palanque. A expectativa era de uma declaração do petista sobre o tarifaço de Trump. A fala não foi direta, mas o recado foi dado. Eu vou deixar para falar do tarifaço quando o Trump falar. Quando o Trump falar, eu falarei. Enquanto ele não falar, eu não falarei, porque nós vamos mostrar que contra o Brasil ninguém ganha mentindo. Ou é mais verdadeiro que nós, ou não vai enganar a sociedade brasileira. Inacreditável, né? Ele diz que contra o Brasil ninguém ganha mentindo. Bom, os últimos 20 anos do PT contradizem essa fala, né? Para reverberar os principais fatos do dia, nós contamos sempre com o nosso excelente time. Eu estava bisoiando aqui, doutora Kátia, que já estava rindo aqui da sonora do Lula. Doutora Kátia Magalhães, boa tarde, seja muito bem-vinda ao JDO2. Boa tarde, Geise Berê, nossos espectadores, é inevitável, né? Bom, vamos lutar pelas nossas liberdades nesse país para lá de sancionado, né? Também a nossa queridíssima Berenice Leite. Berê, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Geise, doutora Kátia, nossa audiência. A gente já começou o jornal com o pé na porta, né? Porque escutar um áudio desse no início não é fácil. Pois é, ele acabou de falar, viu? É urgente aqui para nossa audiência, informação de agora, informação quentinha, acabou de sair do forno. Doutora Kátia Magalhães, está aí, declaração do Lula. Agora, olha que engraçado, ele está esperando o Donald Trump se pronunciar, mas ele já se pronunciou. Se eu digo para você, olha, te taxei, tá aí o pronunciamento, que tem que responder agora é o governo federal, doutora Kátia. Lento, retardado ou demenciado, não sei o que aconteceu com Lula, além dos mais de 40 anos de mentiras, né, que ele diz que ninguém vence do Brasil mentindo, exceto ele mesmo, mas eu acho que ele está com algum tipo de retardo. O Trump já declarou, o que mais ele quer? Será que ele quer uma certidão, algum desses papeizinhos de nomenclatura, atestando o tarifaço? O tarifaço já existe, meu senhor, e ele sabe que existe, tanto que ontem ele estava lá bravateando que ia usar a tal da lei de reciprocidade, e aí eu voltei a ler a lei de reciprocidade, a lei aprovada no ano passado, uma das maiores bobagens da era lulopetista lá em 2025, que é simplesmente um país dizendo as hipóteses em que ele poderá retaliar um outro país. Que bobajada, Lula! Você, seus assessores, seus asseclas e até mesmo o Congresso Nacional deveriam aprender um pouquinho mais sobre relações exteriores, sobre o concerto das nações, sobre a forma como as nações negociam ou não negociam, quando essas negociações são de todo inviabilizadas. Não se lida com tarifaço por decreto, não se lida com tarifaço por leizinha, por ato unilateral do Brasil, que foi, no caso, essa tal lei de reciprocidade. Mas não só. Ontem Lula estava lá bravateando, dizendo que podia ir ao OMC contra Trump. Ô Lula, você já se deu conta que você é um tremendo anão diplomático de todos os países que foram tarifados, e só 2 partiram para cima do Trump para discutir. Um foi a China, o outro foi o Canadá. 2 países com dimensões infinitamente maiores, infelizmente, do que o país que você e a sua nomenclatura, sua casta representam atualmente. Você é um anão diplomático, você não tem a menor expressão internacional. Aliás, a pouca expressão que ainda restou para você, Lula, foi uma expressão muito negativa, como, por exemplo, a de ser persona non grata em Israel, a de ser aliadinho, amiguinho de países como o Irã, a de fazer acordos sigilosos e sabe-se lá com que teor com a China. Então você não tem representatividade alguma no mundo ocidental. Caia na real, Lula, você mente que nem sente, agora está aí com esse tarifaço, responsabilidade direta sua e dos seus aliados de toga. Você está com esse tarifaço, com esse pepino na mão e não sabe
sabe como resolver. Essa é a verdade. Seja verdadeiro ao menos um dia na sua vida, Lula. Tá feio demais, tá feio demais. Você envelheceu mal, você não amadureceu com os anos, você não reviu suas posturas retrógradas, muito pelo contrário, você só as acirrou e tendeu a mentir mais e mais e mais. Só que o povo brasileiro não cai mais na sua lábia, não à toa, o seu índice de rejeição só aumenta. É isso, Lula, encara a verdade. Aproveitando que a doutora Kátia deu o gancho aqui da mentira, ele ainda complementa, além de falar que só vai se pronunciar depois que o Trump falar, de novo, né? O Trump já falou, já tem pronunciamento mais do que oficial, a tarifa já está aí, ainda não está rolando, vai rolar a partir da semana que vem oficialmente, mas o anúncio já foi feito. Além disso, o Lula fala o seguinte: ninguém ganha mentindo sobre o Brasil. Berenice Leite me fez lembrar daquele vídeo em que o presidente Lula diz que ele viajava para fora do nosso país e ele dizia que existiam milhões de crianças de rua e que a própria equipe dele falava: presidente, mas se esse número for verdadeiro, a gente mal conseguiria andar na rua. Quer dizer, de mentira ele entende. E ele acaba falando a verdade nessa mesma colocação, Geise, que eu me lembro muito bem, porque ele diz que as pessoas adoram que os números sejam citados, que as pessoas adoram que a gente cite números, e daí ele vem com esses números que ele não sabe nem de onde tirou. Né? Então, de verdade, assim, o comportamento do presidente da República não é nada diplomático. A gente tem que lembrar que existe uma lista de isenção que poderia ser ampliada, mas a forma como o Brasil vem se comportando desde ontem, desde que foram anunciadas aí, né, a decisão, que foi anunciada a decisão do Departamento de Comércio do presidente dos Estados Unidos, eles deixaram ainda nessa decisão em aberto que novos produtos poderiam ser incluídos ainda nessa lista de exceção. Mas aí nós temos, né, o Mauro Vieira, que é o ministro das Relações Exteriores, dobrando a aposta, dizendo que é algo pessoal, que é uma questão do secretário de Estado Marco Rubio, fora as bravatas do presidente Lula, que hoje, né, até o posicionamento dele, a gente percebe uma certa empáfia quando ele levanta o rosto, assim, sabe? Então, assim, é algo que a gente percebe que ele não está preocupado em nenhum momento com a economia do nosso país, com o impacto disso. Hoje ainda eu conversei com representantes da CNA, né, da Confederação da Agricultura, Nacional da Agricultura, e ela estava me falando sobre o impacto de quase 5 bilhões de reais em alguns produtos do nosso agronegócio, né, algo que entrava no nosso país ali anualmente e que nós vamos sentir a diferença, sim, por meio do desemprego, pessoas que trabalham no campo e que não vão ter mais a sua renda garantida. Agora, outra coisa que eu também ouvi aqui em Brasília, nesta sexta-feira, é que a Secretaria de Comunicação está muito preocupada como a nota do Marco Rubio colocou ali, né, que não houve uma boa vontade na negociação por parte do Brasil e como os brasileiros estão reagindo em relação a essa sanção. A perspectiva é de que as pessoas estejam, de fato, compreendendo que Lula, né, e os seus ministros do mais alto escalão, de fato, não fizeram nada para tentar reverter essa situação nos últimos 9 meses. E agora eles estão tentando diminuir essa drástica ruptura que nós estamos vendo numa relação comercial que durou mais de 200 anos. Só que aí, Geise, o presidente Lula acaba, como você disse, isso é o oeste urgente, né? Acabamos de ver uma fala de agorinha do presidente Lula, que mais uma vez, já estou anotando aqui, tá? Essa é a 66ª crítica que Lula, desde 2022, faz a Donald Trump e ao governo dos Estados Unidos, viu? Estou contabilizando aqui. Vamos ouvir mais um pedaço do Lula? Como eu fui oposição há muito tempo, eu cansei de viajar ao mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar: no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Tá aí, doutora Kátia Magalhães, aqui é o Jornal do VAR. Lula aí no passado, falando que era tudo mentira, que era bonito. E vejam só que pensamento que ele tem no nosso país, né? Depois a gente se pergunta por que o povo brasileiro não tem uma identidade formada. Ele fala: era bonito contar que no Brasil tinha fome, que no Brasil tinha violência, que era um país super pobre, que isso era bonito, enfim. E aí ele fala, inclusive assim, a gente falava até sobre aborto, era tudo clandestino, que é inclusive um dos argumentos pró-vida. Ninguém sabe qual
qual é o real número, porque não tem dado para medir isso daí. E essa entrevista é de 2014, só para a gente ressaltar aqui para nossa audiência, 2014. Então nós estamos aqui, 12 anos depois, com o Lula mentindo ainda sobre os dados do nosso país, só para a gente fazer esse comparativo, porque ele disse que ninguém ganha mentindo sobre o país. Bom, tá aí ele assumindo, admitindo que saía em campanha, difamando o próprio país, contando uma série de mentiras, não tinha uma fonte, um dado para ser apresentado, mas que era bonito dizer que isso acontecia no nosso país. Ele se vangloria, já se vangloriava 12 anos atrás de ser um mentiroso quanto mais, ou seja, um mitômano. Então ele reconhece que ele saía por aí e mentia e inventava números. Observem, ele reconhece que saía por aí e que ia ao exterior falar mal do Brasil. Vocês observaram essa conduta que é relatada, confessada, revelada por Lula? Pois é, por que tantos anos depois o ex-deputado Eduardo Bolsonaro foi processado e julgado, muito entre aspas, por um Supremo, sob a acusação de uma pretensa fraude processual, exatamente sob a alegação de ter ido ao exterior falar mal do Brasil, ele que era deputado federal na época. Olha só, Lula jamais foi processado ou julgado pelo Supremo Tribunal Federal pelo fato de ter ido ao exterior falar mal do Brasil, palavras dele. Por que esses dois pesos e duas medidas? Isso dá muito o que pensar. É importante rever esses vídeos antigos de Lula. Lula é dessas criaturas que se sentem tão empoderadas, tão divinamente empoderadas, que até reconhecem, admitem seus malfeitos e incorrem em sincericídios em série. E isso nos permite a nós aqui, imprensa crítica, a nós criticarmos fatos, não pessoas, não fazer crítica ad hominem, crítica barata, criticar fatos, porque Lula tinha esse salvo-conduto de ir ao exterior falar mal e inventar números sobre o Brasil, e Eduardo Bolsonaro não pôde se expressar enquanto parlamentar. Em Lula, em STF, em regime brasileiro, responda você aí no chat. Berê, eu quero te ver a respeito, excelente ponto levantado aqui pela nossa querida doutora Kátia Magalhães, porque na nota oficial, tanto do Itamaraty, a gente também tem a nota ali da conta do Twitter do presidente Lula, ele chama a família Bolsonaro de traidores da pátria. Então, o tempo todo eles recorrem a essa expressão de traidores da pátria, de falsos patriotas, mas nós temos aí a prova, 2014, o presidente Lula falando abertamente que mentia a respeito do que acontecia aqui no nosso país, passava uma imagem extremamente negativa do nosso país e que era bonito fazer isso. O famoso é bonito ser feio, né? Pois é, e o Lula também, em outras falas, acaba se condenando, né? Ele já admitiu que quando se tem um problema, é preciso arrumar um culpado. E ele sempre coloca a culpa na gestão anterior. Agora, né, ele atribui, inclusive, essas sanções, o tarifaço que começou ainda no ano passado, aos filhos de Bolsonaro, ao Eduardo, que foi para os Estados Unidos, e agora o Flávio, que é o seu adversário, o principal adversário nas eleições para a presidência da República. Então, é um governo que não admite que erra, que não admite que gasta mais do que arrecada, e olha que eles são excelentes em arrumar formas para a arrecadação, né? Até regulamentaram as bets que agora estão aí destruindo famílias, mas tudo em nome de arrecadar impostos. Agora, Geise, tem outros pontos aqui que eu queria trazer para vocês rapidamente em relação a números, porque o Lula não só inventa, como também não sabe a realidade do nosso país. Em um evento recente, ele disse que estava indignado porque não sabia que 4 milhões de famílias no nosso país não tinham sequer um banheiro, uma privada dentro de casa. E aí ele vai num discurso aí no Mercosul, do encontro do Mercosul recente, e diz que nós estamos no melhor momento da economia e que ele acabou com a fome. Mentira, até porque o número de moradores de rua saltou de 2020 para cá em mais de 80%, né? São cerca de 365 mil pessoas morando em condições de rua. Então, acredito que o presidente deveria, nesse momento, né, se recolher, porque ele sequer sabe também
também o significado do que é uma lei da reciprocidade, porque se soubesse, calculava melhor essa rota. Se ele continuar nessa linha, e até fiquei sabendo que ele já colocou uma equipe para estudar se isso é viável, acredito que se essa equipe for de fato competente, vai falar, olha, pisa no freio, porque essa reciprocidade vai dar ruim para o Brasil. Afinal, Geise, entre Brasil e Estados Unidos, nós precisamos muito mais deles do ponto de vista de insumos e de tudo que faz a nossa indústria e o nosso comércio fluir. Então, ele deveria saber isso como presidente, né? Mas ele gosta de inventar número mesmo. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.